Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Via Varejo VVAR3, pregão desta sexta-feira, dia 3 de abril. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é simples, é só você passar o cursor do seu mouse aqui em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo vai ter a opção de se inscrever aí no canal. Importante ressaltar que aí na parte inferior mesmo do vídeo, na descrição desse vídeo aqui embaixo, você pode clicar aí em um dos links de aplicativo para a Apple ou aplicativo para Android, aplicativo DV Invest, para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu enviar durante um pregão, que encaixar dentro da minha metodologia, as carteiras de ações, tem atualização na segunda-feira, carteira exponencial, carteira perspectiva, que é a mensal, informações relevantes como, por exemplo, números de índice do dólar e outros vídeos exclusivos dentro do canal DV Invest. Então é só você acessar um desses links, dependendo se o celular é iPhone ou celular Android, você tem aí essa opção de testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então nessa análise especial, qual o foco dela? Olhar para o cenário como um todo, longo prazo até o curto prazo e mapear aí possibilidades de entrada em cima desse ativo. A entrada com ponto compradora, ponto vendedora, está interessante para longo prazo, não está. Então, a última análise especial que eu produzi foi no início de fevereiro. Lembrando que o foco dela é usar a análise técnica com a minha especialização em busca de possíveis oportunidades no ativo. Então, na Via Varejo, a gente tem aqui um ano muito ruim, que para todo mundo está basicamente ruim, queda de 64% nesse momento. E o pior desse cenário aqui, disso que ela está fazendo, é a questão de ter gerado um sinal negativo contra um positivo que foi do ano passado. O ano passado conseguiu fechar acima da máxima histórica, gerando um aspecto muito positivo para quê? Para buscar oportunidades de compra de fundo ascendente no gráfico semanal, no gráfico mensal, enfim, cenário muito favorável para esse tipo de estratégia. O problema é que ela não conseguiu fazer isso, começou a cair e não fez fundo ascendente no gráfico mensal. Então aqui o que está fazendo é que esse cenário é ruim, pensando no prazo maior, perdeu a perspectiva de prazo maior, vai ter que se recuperar muito até o fechamento desse ano, a gente está no início do segundo trimestre, então teria que voltar a trabalhar acima dos R$8. Se conseguir fechar o ano acima dos R$8, traria um aspecto mais positivo para essa ação. Mas por enquanto, cenário ruim, só que ela está num patamar importante de preço, muito próximo da mínima do ano anterior, que é R$ 3,80. Olhando para o gráfico até quadrimestral, observe, o ativo vinha numa tendência de alta, não anulou completamente essa tendência de alta, mas quando o preço sai daqui, vem aqui para basicamente no fundo anterior, então ela perde perde bastante a perspectiva de subida. Eu até comentei na última análise especial desse ativo que atingiu aqui a projeção de alta desse pivô aqui, ó, a projeção de alta desse pivô atingiu 61,8% da projeção. O próximo nível de projeção seria lá para casa dos R$32. Isso é um significado que vai bater lá? Não. Não tem como saber o que vai acontecer com o preço. A gente traça estratégias baseado em um cenário que vai sendo montado pelo papel. Por exemplo, quando esse ativo gerou esse candle forte de alta, esse fundo ascendente no gráfico quadrimestral, eu fiquei muito interessado em abrir compra nesse papel, colocar esse papel na carteira perspectiva. Foi o que eu fiz, coloquei na carteira perspectiva, vou falar isso no gráfico mensal, e depois, em janeiro, final de janeiro, eu encerrei essa posição da VVAR3. Sabia que ia cair desse jeito? De jeito nenhum, apenas encerrei porque via outros ativos mais interessantes e que poderiam, e eu ia continuar de olho no papel em busca de compra. Gerou fundo ascendente no semanal, fundo algum sinal de alta no gráfico mensal, foco maior em compra, mas ela não fez isso. E o que seria pior para o papel para essa tendência de alta? Primeiro ponto, ela não deveria voltar para baixo dessa máxima. Não deveria ter voltado aqui para essa região, para baixo ali de 8,88, nem mesmo para baixo dos R$8. Então esse é um aspecto mais negativo para esse papel, ou seja, esse retorno do preço para baixo desse patamar, o primeiro sinal de enfraquecimento. Segundo sinal de enfraquecimento é perder a mínima de um grande candle de alta que rompeu uma máxima histórica, que gerou pivô de alta, enfim, isso aí é basicamente um mercado com os compradores deixados aqui, marcaram o terreno e vieram os vendedores, os touros, os ursos, e deram pancada aí nos touros e quebraram essa sinalização.
como se fosse dominar de novo os terrenos novamente, o terreno novamente. Então isso é um aspecto negativo que reforça a questão de quebra de perspectiva ou de expectativa de subida nesse papel num prazo maior. Então, para que volte a ter um aspecto mais positivo, como eu já disse ali no gráfico anual, é importante retornar os próximos quadrimestres ou os próximos meses, conseguir voltar a trabalhar acima dos R$8. Indo para o gráfico mensal, então temos aqui, só para mencionar um ponto importante aqui dessa região de suporte aqui, ó, a gente tem uma região de suporte na faixa dos R$4,32 até os R$3,80. Perdendo esse patamar, aumenta a chance de ter algo mais para baixo. E aí a gente vai ver esse algo mais para baixo aqui através do gráfico mensal. No gráfico mensal, temos aqui o ativo que vinha numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Gerou também projeção de alta aqui no gráfico mensal, pegando aqui a projeção de alta alternada de 61,8%, 100% da projeção de alta desse pivô aqui. Bateu ali nos 14,68, enfim, o ativo bateu nas projeções 61,8 lá no quadrimestral e 61 e 100% do gráfico mensal. Quando eu mencionei aqui do gráfico de 80 dias, gráfico quadrimestral, que fez esse fundo, eu fiquei de olho aqui no mensal. Se gerasse algum processo de correção aqui, eu ficaria atento para compra. E foi a hora que eu botei na carteira perspectiva já aqui, porque existia a possibilidade de poder passar direto, mas ainda ficou aqui congestionado. Depois veio aqui para cima e depois desse mês aqui de alta, como foi muito forte esses 3 meses de subida, foi o momento que eu optei por sair dessa posição, trocar por outra posição, na expectativa de aguardar alguma correção dela para voltar para uma posição de prazo maior, ou seja, voltar de novo para a carteira. Mas aí o mensal vai dar essa pancada para baixo, anulou a expectativa que eu tinha para botar novamente na carteira perspectiva. O outro ponto, até pelo gráfico semanal, gerou algum sinal de alta aqui, também não conseguiu gerar. Então, ponto negativo do mensal. O que aconteceu aqui? Voltar para baixo dessa região que eu já falei do quadrimestral. Então, anulou a tendência de alta. Tinha que tendência de alta, aqui já anulou a tendência de alta. Está com a tendência indefinida, mais um viés de baixa. Só que ela se encontra em um ponto muito importante de suporte. Se eu der um zoom menos, observe aqui para trás, que aqui era um patamar de fundo e veio aqui para cima. Aqui nessa região, traçando aqui essa região ali de suporte, passando aqui, observe como virou uma resistência, depois passou a funcionar um pouco mais como suporte e aqui completamente como suporte. Então é um patamar de preço importante que pode trazer o quê? Ou nele ou um pouco mais abaixo dele, algum repique de alta na sequência, depois dessa estilingada para baixo. Essa região então dos R$4,10 até a mínima ali dos R$3,80 é um patamar importante de suporte. Perdeu esses R$3,80, qual o próximo nível? Já está muito em cima do próximo nível. R$3,73, aí sim teria um espaço um pouco maior para R$3,24 e R$3,08. São esses os 3 níveis abaixo dos R$3,80 que eu vejo com maior relevância, que seria das possibilidades de ficar de olho no sentido de bateu nessa região, gerou algum sinal de alta, possibilidade de abrir uma operação de compra contra a tendência de prazo menor, mas seria uma das alternativas de entrada. Entrar comprando aqui no nível que se encontra, pensando no prazo maior, como já disse, a perspectiva para cima está clara, que vai se recuperar completamente para cima dos R$8? Não. Então, colocaria menos capital e aguardaria aí alguns meses de processo de recuperação ou lateralização, enfim, alguma correção ou algumas semanas para avaliar a continuidade dessa operação. Então, essas seriam as alternativas que eu vejo, pensando em um prazo maior sem aguardar sinal de alta nesse nível de preço que ela se encontra. Para quem está comprado, saio agora nessa posição? Não, para mim não faz muito sentido sair aqui. Pode continuar caindo? Pode. Então, se tiver desconfortável o tamanho da posição para você, o que eu recomendaria é diminuir essa posição, mas sair dela completo não me faz tanto sentido nesse momento. Me faria sentido sair dessa posição depois que gerar algum processo de correção no tempo ou no preço. Lembrando, processo de correção no tempo é o quê? O mercado cai e fica aqui andando de lado. Essa é no tempo. No preço, é o preço voltar aqui e gerar uma correção um pouco maior. E falando em correção um pouco maior, onde é que poderia ser essa correção? Se eu pegar o Fibonacci aqui e colocar em cima desse movimento de baixa, da máxima para a mínima, observe que, dando aqui um zoom, e a gente observa que na região ali dos 6,80, 6,85, era uma região, aqui é a região dos 38,2%, se o mercado resolver subir a partir de agora, 6,85 seria um dos pontos de resistência por conta do Fibonacci, mas se a gente considerar que aqui para trás também deu uma patinada, funcionando ali basicamente como um fundo, então tende a funcionar como uma resistência, aumenta a importância desse nível. Outro nível que aumenta bastante a importância é esse nível aqui, que é justamente aquela região lá por volta dos R$8, R$8,15, enfim,
aqui nesse patamar seria outro nível mais relevante ainda. Ou seja, comprou aqui, o mercado foi lá e voltou aqui para cima, bateu nessas regiões ou nessa aqui, já ficaria de olho em possível saída da posição comprada de prazo maior, principalmente gerar sinal de baixa. Mas que significa dizer que se começar a subir vai bater aqui? Não. A gente não tem, ninguém sabe, ninguém tem certeza para onde realmente o preço vai. O que a gente tem é leitura do mercado, traçar estratégias e trabalhar com gestão de risco. Então, entrou comprando aqui, girou ali 3 candles fracos no gráfico mensal, não conseguiu subir e gera sinal de baixa, saída da posição comprada. Ou seja, bateu aqui na região até antes aqui de R$6, que seria um nível de resistência intermediário, para o preço aqui no processo de subida, sai da posição comprada. O primeiro nível de resistência na faixa dos R$5,28, depois R$6, e aí vem o Fibonacci 6,85 e 8,15, seriam os níveis mais relevantes para o Fibonacci em termos de retração desse movimento de queda. Na sequência, falar aqui então pelo gráfico semanal, movimento muito forte para baixo. Como eu disse, o ativo não conseguiu gerar o quê? Um fundo ascendente. Caiu, estava de olho na queda, no sentido de se gerar fundo ascendente, ainda mais depois que bateu aqui na região dos R$8, bateu em 8,80, R$8, chegou, se gerasse um fundo no semanal aqui, eu ficaria muito interessado em abrir uma entrada, colocar numa carteira exponencial, que é uma carteira semanal, ou mesmo na carteira perspectiva, que é a carteira mensal, carteira de ações que eu divulgo aí dentro do app DV Invest. Passou direto, agora o que ela passou direto, tudo que ela passou direto, tende agora a funcionar como patamar de resistência. Como eu já falei, a região dos R$6, a outra região lá que eu falei do 6,85, que é junto com o Fibonacci. Então são regiões de resistência e ela está aqui agora em cima desse patamar. Quero aguardar, quero fazer uma entrada da alta, estou aguardando um sinal de alta no semanal. Como é que aconteceria? Compraria a superação da máxima desse candle? Não, porque eu já estou na resistência, na zona de resistência. Não faria isso. Qual seria outra forma? Aguardar uma semana aqui mais fraca do que essas aqui em termos de tamanho de candle. E a entrada seria na superação da máxima da semana que testa, seja a região, que já está nessa região, né, dos R$4 a 3,80, que vem até para baixo dos 3,80, batendo 3,73 e gera a superação da máxima da semana anterior. Seria a alternativa de compra. Com esse tipo de entrada você estaria buscando ficar posicionado algumas semanas, 3 a 6 semanas, e atento nas regiões de resistência, como por exemplo a primeira que eu já mencionei no gráfico mensal, é a região dos 5, que é o fechamento do mês passado, R$ 5,28, depois a região dos R$6. Entrei comprando, subiu 1, 2, 3 semanas, já colocar o stop ficaria aqui, ou seja, a compra seria aqui, o stop ficaria abaixo da mínima da terceira semana da sua posição comprada, para começar a trabalhar com stop cada vez mais curto, a cada nova mínima ascendente, seria a alternativa de trabalhar o stop mais curto na entrada pelo gráfico semanal. Dalton, já estou comprado pelo gráfico semanal, então a alternativa seria essa que eu acabei de mencionar, em termos de condução de uma saída da operação aí comprada na ação. Lembrando, se a posição é muito grande, você pode aliviar para não ficar tão desconfortável aí em relação à posição do papel, poder ir, por exemplo, lá para a faixa dos 3,24, 3,08. Tá? Que isso não podemos descartar nenhuma possibilidade. Indo aqui para o gráfico diário, como está em cima de uma região de suporte, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes. Está trabalhando aqui agora em cima dos R$4, que já é abaixo da mínima do fundo anterior, que era 4,11. Então, tendência de baixa, pivô de baixa. Já está gerando algum sinal de compra? Não. Qual seria o sinal de compra aqui nessa região de suporte? A possibilidade de gerar o quê? Um fundo duplo. Vem aqui. E como é que seria o fundo duplo? Superação da máxima do pregão de hoje, a partir de segunda-feira. Seria o primeiro sinal de um fundo duplo, não necessariamente que vai subir e vai superar essa máxima, mas seria uma das alternativas de fazer uma compra no sinal de alta em cima de uma região de suporte, ou seja, de um falso rompimento, onde já gera a superação da máxima do que no anterior. Essa seria a alternativa de entrada. Tem outra forma? Tem. Se chegar um pouco mais para baixo aqui e estiver afastado da média móvel de 13 períodos, por exemplo, como está agora, mais do que 2 vezes a volatilidade média do preço para a média, né? Você pode pegar a volatilidade através do True Range, verificar qual a volatilidade média, nesse momento 71 centavos, ver a diferença em reais do preço para a média. Se tiver mais do que 2 vezes esses 71 centavos, a alternativa de se buscar a entrada na ponta compradora na superação da máxima do que no anterior, tentando pegar um movimento de subida contra a tendência de baixa para um perfil mais arrojado, risco um pouco maior, para tentar pegar um movimento até, por exemplo, a média móvel exponencial de 13 períodos. Resistência imediata para um processo de subida nessa ação pelo gráfico diário, o fundo que foi perdido 4,41, esse fundo que foi perdido aqui no pregão de ontem, 4,41. Depois disso, basicamente a região do gap, que é lá na casa dos 5,20 a 5,28,
como eu já disse, 5,28, fechamento do mês passado, já abriu esse mês com um gap de baixa. Então, essas seriam as resistências mais próximas para o diário. 4,41 primeiro desafio, depois disso, a região aí dos R$ 5,28. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima análise.